de chuva. Vamos com mais informações da Sofia, que está lá nos Ingleses, norte da ilha, acompanhando os pontos onde nós tivemos essa erosão, ressaca do mar, prejudicando a comunidade que tem as suas casas ali na orla da Praia do Zinga, Canto Sul. Sofia Gonzalez, a informação ao vivo é contigo. Impressão minha ou baixou um pouco a maré desde a sua primeira entrada? Porque antes estava batendo aqui em cima no muro, né? Agora estou vendo que já tem um espaço aí, um recuo onde você vem com a informação ao vivo, Sofia. Zanotto, bom dia novamente. A impressão sua, viu, é que a gente mudou de lugar aqui. A gente estava um pouco mais próximo ali das casas que estão sendo atingidas, só que a maré está subindo cada vez mais, então está ficando bastante complicado estar ali. O nosso cinegrafista, o Ari, aqui até levou um banho, né? Acabou molhando todo o sapato, porque a maré está subindo com muita velocidade mesmo. Foram 12 imóveis atingidos, então, aqui na Praia dos Ingleses, só que foi principalmente a parte dos muros, né? Essa divisão ali entre os imóveis, as residências e a praia. Nenhuma delas realmente ficou interditada, né, até o momento pela Defesa Civil. 9 casas já vinham sendo monitoradas aí há pelo menos 3 meses, mas mais 3 então foram atingidas nessa madrugada. E o pico da maré foi às 2 horas, então, e atingiu 1,36 m acima do nível do mar. 5 postes aqui de iluminação da praia foram atingidos, 3 deles caíram, foram removidos aqui pela prefeitura na manhã de hoje, e outros 2 permanecem lá bastante inclinados ao longo aqui da praia. Mas é difícil fazer qualquer coisa nesse momento, porque a maré está bastante alta e deve subir ainda mais nas próximas horas. No momento a gente tem então a área isolada, isso porque há muitos dejetos, né, dessas construções, muitos restos, enfim, temos vidro também, inclusive um fiscal da Defesa Civil que estava aqui no local disse que uma pessoa já cortou o pé ali, então por isso que a área está isolada, e a orientação realmente é não passar por ali. No resto da praia, a gente percebe aqui que a vida continua normal, né? Temos turistas, temos pessoas passeando por aqui. E olha, Zanotto, chama atenção no meio desse caos todo, né? Todo mundo aí na expectativa das próximas horas do que deve acontecer. Tem um cachorrinho aqui, ó, dormindo como se não fosse nada. Olha ele ali, bastante tranquilo aqui, sem imaginar do que pode acontecer aí nas próximas horas. Nós conversamos também com muitas pessoas que estavam aqui no local, conversamos com proprietários dos imóveis, né? Estavam aí bastante chateados em relação à falta de alerta, né? Disseram que a Defesa Civil esteve aqui na noite de ontem, mas eles gostariam de ter recebido algum alerta, alguma coisa nesse sentido mais efetivamente, mas a verdade é que realmente seria difícil evitar a força da água, né? A Defesa Civil falou também em relação aos muros que são construídos aqui no local. Ela disse que é necessário fazer toda uma avaliação com engenheiros, com arquitetos, até com a Floram mesmo, para ver qual é o tipo de construção mais apropriada para o local. Mas o que eles disseram é que normalmente cimento, essas coisas que não são nada porosas, assim, não seriam o ideal, e parece, né, ser mais forte, mas com a força da água acaba promovendo então esse choque que faz com que a estrutura caia. Já as paliçadas, por exemplo, que são feitas de madeira, elas acabam tendo uma resistência maior à força da água. E a gente realmente consegue observar isso nos estragos que aconteceram na última madrugada, né? A gente vê que os muros que são de cimento realmente caíram, e os de madeira, que estão um pouco mais à frente da praia, eles permanecem em pé ali, alguns com alguns danos, mas permaneceram mais em pé do que os de cimento. Em relação dos proprietários que a gente conversou aqui, ele falou sobre a dificuldade de tirar os materiais. Eles foram notificados para tirar todos os restos aqui de materiais, mas não tem condições de fazer isso enquanto a maré não baixar. Vamos acompanhar o que o Diego falou, olha só. Foi assustador porque a gente que está aqui já há algum tempo jamais ia imaginar, porque a gente tinha 70 metros de areia aqui e foi tudo. Na noite anterior, né, começou, já vinha acontecendo mais ali para o Belmar, ali o Mauna Loa. A Defesa Civil, que eu acho assim, a gente deveria ter comunicado, emitido, até vieram, mas assim, ficou sem aviso, sem nada, e o mar é imprevisível.
né? A gente teve o exemplo do Rio Grande do Sul. A minha questão com eles é, nós vamos deixar acontecer uma coisa mais grave? Frequentemente acontece, né? A prefeitura também esteve aqui do local retirando os postes, porque como são postes de iluminação da praia, eles são então de responsabilidade da prefeitura. E esteve aqui o José Paulo Vieira, que é o intendente responsável pelo distrito dos ingleses da prefeitura de Florianópolis, e ele comentou também sobre essa ocorrência. Acontece, né? Mas dessa vez foi a pior, né, dos últimos tempos. A gente não entende, né? A natureza ela faz, mas é uma coisa que já é frequente na nossa praia, né? Depois com o engordamento e o alagamento da praia, melhorou bastante a situação, mas agora há alguns meses já vem acontecendo isso, principalmente nesse ponto aqui da nossa praia. Fazer um paliativo, né? Nós estamos com a equipe da intendência aqui fazendo a retirada desses postes, alguns materiais que ficaram na faixa da areia, e vamos fazer o isolamento, né? A pedido da Defesa Civil, e já pedimos também às pessoas que passam por aqui, né? Que têm costume de passar por aqui, que evitem passar até que seja feito os reparos, né, adequados para que seja um ponto novamente de segurança para as pessoas passarem por aqui. E chama a atenção, porque como o intendente falou, não tinha se visto ainda uma ressaca dessa magnitude, né? E por isso a gente também foi atrás de uma explicação para entender que fenômeno é esse que causa todo esse pico da maré tão acima aí do nível do mar. Então a gente conversou com o Carlos Eduardo Salles de Araújo, que é oceanógrafo da Epagre-Cira. Esse fenômeno é devido a uma combinação de fatores. A maré astronômica provocada o efeito combinado da atração gravitacional do Sol e da Lua. Então, na data de hoje, a gente tem um evento que a gente chama de maré cheia de Cisígia, que é a maré de lua cheia e lua nova. Nessas marés, as marés altas são mais altas e as baixas são mais baixas, aumentando ou rebaixando o nível do mar. Adicionado a isso, a gente tem o que a gente chama da maré meteorológica, né? E a maré meteorológica ela pode ser tanto positiva quanto negativa. No episódio dessa madrugada, os fortes ventos de quadrante sul que sopraram durante toda a plataforma continental aqui do nosso litoral, desde lá da Argentina até aqui a nossa região, provocaram uma corrente, e essa corrente ela acumula água na costa, provocando essa sobrelevação adicional em cima da maré astronômica. E com a Defesa Civil, a gente conversou então sobre a previsão para as próximas horas, né? Lembrando que hoje, então, o pico da maré, às 2 da madrugada, foi de 1,36 metros aí acima do nível do mar, só que agora, cerca de 1h30, 2 horas da tarde, a previsão é de que o pico deve chegar a 1,40, ou seja, mais alto do que chegou nessa madrugada. E ainda depois tem uma nova previsão para as 2 horas da madrugada, agora de terça para quarta-feira. A expectativa, então, é de que a maré continue alta, e por isso a gente também falou com o Alexandre João Vieira, que é o diretor de operações da Defesa Civil aqui de Florianópolis. A previsão, nós temos aí mar agitado decorrer da tarde de hoje, né? Nós temos maré alta hoje à tarde e a previsão vai até amanhã com previsão de maré alta, né? O pico vai ser 2 horas da tarde e à noite ali por volta das 2 horas da manhã também. Nós temos aí uma previsão de lua cheia também, que vai ser essa noite, e com isso maré de Cisígia, com isso o mar acaba aumentando mais. Nós temos um mar agitado com ondas aí de 2,5 metros, 3 metros em toda a costa de Santa Catarina. A orientação, então, né, diante de qualquer emergência, qualquer dúvida, ligar para a Defesa Civil 199, e a gente pode ter aí mais uma noite bastante intensa, né? Pessoal aqui da comunidade dos ingleses apreensivo, esperando, porque com a força da água não há muito que se possa fazer por enquanto, Zanotto. Sofia, então a gente está com a informação completa, né, com um especialista explicando que essa combinação de fatores, né, até a Sofia deu detalhe que a maré está subindo novamente, porque agora eu vi o Alexandre Vieira da Defesa Civil já passando essa informação, que o pico agora, nessa terça-feira, é daqui a pouco, gente, às 2 da tarde, depois ela desce e na madrugada sobe de novo, porque essa combinação, então, como nós vimos, o pessoal ali, quem que falou com a gente ali da Defesa Civil foi o oceanógrafo, né, ele explicando que há uma combinação da lua cheia, com a maré alta e ainda esse vento no quadrante sul que causa aquele empilhamento da água na costa. Agora, a pergunta que fica, e é algo que a Prefeitura deve estar ainda avaliando junto com o Governo do Estado, porque vocês recordam que nós tivemos aquela draga, né?
que veio ali, ficou fazendo toda essa obra, deixou a praia bonitinha e agora, menos de 3 anos, 2 anos e meio após, o mar vem e engole tudo. E como fica diante de uma situação dessa? Será que o governo do estado e a prefeitura vão investir novamente quase 20 milhões, 18 milhões e 800 mil reais na obra feita em 2023? Será que novamente teremos uma obra como essa ou não vale a pena tamanho investimento, enquanto a natureza, enquanto o mar vai reagindo da maneira que nós estamos vendo ao vivo agora nessa terça-feira, madrugada tensa para a comunidade. Embora, é bom esclarecer uma coisa aqui também, não há risco de vidas. Nós estamos falando de uma questão de patrimônio dessas pessoas e principalmente o turismo afetado na Praia dos Ingleses, no Canto Sul, porque aqui não tem praia. Como que as pessoas vão aproveitar agora a temporada dessa maneira? O morador que conversou com a Sofia, com a nossa equipe, até falou, mas acho que aumentou um pouquinho, porque era de 30, 35 metros, não chegava a 70 metros de distância, como ele mencionou ali, Era um pouco menor. Mesmo assim, já estava suficiente para que as pessoas pudessem aproveitar as praias, para que os proprietários desses imóveis ficassem tranquilos, mas foi embora. A água levou tudo, o mar levou novamente. E aí fica o questionamento. Vamos aguardar ao longo dessa semana, ver se teremos um posicionamento de Florianópolis e do governo do estado para saber se já há o planejamento para novamente fazer o engordamento da Praia dos Ingleses ou se há algo que não dá para investir tanto dinheiro, levando em consideração esse período curto que nós tivemos, de 2 anos, 2 anos e meio, novamente o mar levando tudo lá na Praia do Zinga.